Denúncia no Band Cidade. Placas de trânsito da Via Expressa Continental entre Florianópolis e São José estão sendo furtadas para a venda de alumínio. Veja os detalhes do plano de vacinação dos professores contra a Covid-19 proposto pelo governo do estado. Governadores enviam carta sobre meio ambiente ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Governadora catarinense fica de fora. No esporte, todos os detalhes da última e decisiva rodada da primeira fase do Campeonato Catarinense. E veja também, no Abril Marrom, nossos repórteres mostram a importância do cuidado com a saúde dos olhos, para evitar doenças que podem levar até a cegueira. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma ótima noite para você. A gente começa hoje a edição do Band Cidade com uma denúncia. Quem passa pela Via Expressa Continental, a BR-282, principal via de acesso a Florianópolis, tem notado nos últimos tempos que uma série de placas de trânsito está danificada. E não é acidente, não. As placas estão sendo furtadas. O repórter Guilherme Bernardi foi conferir. A incidência de furtos destas placas tem sido constante. Placas de sinalização que indicam a velocidade, a entrada e saída dos bairros estão sumindo. Placas que chegam a ter 22 metros quadrados. Em alguns casos, é roubada até a estrutura metálica onde as chapas são fixadas. Ao longo da via expressa, pode-se perceber uma placa atrás da outra. Não existe mais a sinalização, só sobraram a estrutura. Segundo o DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre, que é responsável pela via expressa, em 2020 foram roubadas 33 placas inteiras e que foram repostas no mesmo ano. Só que de lá para cá já foram roubadas mais 40 placas inteiras, ou seja, o total de placas furtadas já ultrapassa 70 unidades. Desde aqui da saída da ilha, toda a extensão da via expressa até chegar à BR-101, um trecho de quase 6 quilômetros. Essas placas de alumínio estão desaparecendo todos os dias e cada vez mais. O custo do metro quadrado dessas placas é de R$ 1.500. Um prejuízo para o cidadão que paga os impostos e também para a segurança do motorista, que acaba não tendo mais a sinalização de trânsito. Segundo o DENIT, a responsável pela fiscalização é a Polícia Rodoviária Federal. Para evitar a continuidade dos furtos, o DENIT está recompondo a sinalização roubada com chapas metálicas sem valor comercial. Complicado, né? Olha, já foram identificadas mãe e filha que foram encontradas mortas pelos bombeiros após o carro em que estavam sair da pista e cair em um açude. O acidente ocorreu às margens da BR-280, em São Bento do Sul, no norte do estado. Roseli Panasesc de Lucano, de 44 anos, e a filha Tainara Caroline de Lucano, 10 anos, são as vítimas do acidente. As duas eram passageiras do carro, que tinha o pai, Valdir de Lucano, como motorista. Ele sobreviveu ao acidente. O carro submergiu após cair no açude. A profundidade do local é de mais de 6 metros. Os mergulhadores dos bombeiros resgataram os corpos, que ainda estavam dentro do veículo. As circunstâncias do acidente vão ser investigadas. O assunto agora é a novela da duplicação da rua Deputado Antônio Edu Vieira, aqui em Florianópolis, bairro Pantanal. A obra, como você tem acompanhado aqui no Band Cidade, está completamente parada. Para piorar a situação, a licitação para a escolha de uma empresa para tocar os trabalhos foi suspensa. Desta vez, o motivo da suspensão é o decreto estadual em vigor até o dia 24 de abril, que impede reuniões presenciais exigidas em licitações de obras, para evitar aglomerações e o risco de contaminação pela Covid-19. A Prefeitura informou que se o decreto for revogado no dia 24 de abril, a licitação é reaberta no dia 26. A suspensão veio para que a concorrência não tenha o prazo vencido, segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura. A licitação suspensa é para a conclusão do trecho que contorna a Universidade Federal de Santa Catarina, entre o acesso ao bairro Córrego Grande e a rótula da Eletrosul. O custo está estimado em R$ 10 milhões. O projeto de duplicação prevê ainda um binário entre a Eletrosul e o Armazém Vieira, com envolvimento também da rua Capitão Romualdo de Barros, na Carvoeira. Vamos falar da pandemia agora. O governo do estado apresentou o plano de vacinação contra a Covid-19 para os profissionais da educação em Santa Catarina. A proposta foi apresentada para entidades representantes dos municípios e dos sindicatos da categoria e considera critérios de prioridade para profissionais com maior risco de contágio para a Covid-19. Ainda não há previsão para o início da vacinação,
mas um formulário para a coleta dos dados dos profissionais que atuam nas instituições das diversas etapas de ensino deve ser disponibilizado já no próximo dia 26 de abril. O primeiro grupo a ser vacinado inclui profissionais que atuam no atendimento presencial da educação infantil, especial, ensino fundamental, médio e superior, além das equipes técnica, administrativa e pedagógica. No segundo grupo estão os profissionais que atuam em atividade remota. A ordem vai seguir as etapas de vacinação do primeiro grupo. Profissionais do grupo de risco para a Covid e que atuam em atividade remota, EAD ou similares. E 82 pessoas perderam a vida entre ontem e hoje aqui em Santa Catarina, vítimas do coronavírus. Os dados estão aqui no nosso telão do Band Cidade, vamos a eles. Com isso, agora são 12.842 as mortes confirmadas desde o começo da pandemia. A letalidade se manteve estável em 1,5%, porém ainda infelizmente muito elevada. 2.683 novos casos foram confirmados, portanto agora é de 863.842 o total de casos positivados no estado, com 830.737 pacientes recuperados e 20.263 casos em acompanhamento. 95,6% é a ocupação de leitos de UTI adulto no estado, tem 46 leitos vagos atualmente. O Meio-Oeste e a Serra são as regiões sem leitos disponíveis neste momento em Santa Catarina. A Secretaria Estadual de Saúde hoje não divulgou a lista de pacientes à espera por um leito de UTI. Logo mais depois do Band Cidade tem o Jornal da Band. Vamos saber os destaques da edição deste feriado nacional com a apresentadora Joana Treptow. Boa noite, Joana. Olá, muito boa noite. No Jornal da Band de hoje você vai ver que o outono chegou para valer. Já parece até inverninho, né? Tá um friozinho no sul, no sudeste. A gente vai mostrar para vocês. A gente também vai falar sobre um submarino que desapareceu com 53 tripulantes a bordo. Isso perto de Bali, na Indonésia. E também tem mais uma morte, dessa vez de uma jovem negra nos Estados Unidos, no dia da condenação do ex-policial que matou George Floyd. Tudo isso a partir das 7h20 no Jornal da Band. E a seguir no Band Cidade, o grupo de governadores entrega carta ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, sobre o meio ambiente. E a governadora interina catarinense não assinou o documento. Detalhes daqui a pouco, a gente volta já.